Fala galera, beleza? Hoje a análise de mais uma obra do Paes 3, o conto Oásis, do escritor gaúcho Caio Fernando de Abreu. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, obra contemporânea é sempre um grande desafio analisar. Principalmente quando é um escritor que não está nos cânones, ou quando o assunto ainda é um terreno arenoso e que pode ser modificado com novas pesquisas, como é o caso do contexto histórico da época da produção da obra Ovo Apunhalado, é onde está o conto Oásis, do Caio Fernando de Abreu. Então, antes de fazer o resumo e a análise textual, pegue aí sua caneta para fazer o dever de casa, estudando os seguintes tópicos de história, certo? Nota aí. Se tiver algum professor de história assistindo que quiser contribuir com as informações que eu vou listar, a gente agradece. É ou não é, pessoal? Então, já aproveite, se inscreva e deixa aí o like do vídeo, beleza, galera? Vamos lá. É muito importante que você saiba o que se passou na ditadura militar nos intervalos temporais de 1964 a 1985. Isso é muito importante para o texto. Também é muito importante saber o que foi ou como se passou a Revolução de 64. Claro que estou considerando os estudos até então consagrados na grande maioria dos livros didáticos, certo? Não vou entrar nessa esfera, mas há quem discorde desse termo, Revolução de 64. Vou apenas me ater à percepção que a matriz do Paes pode fazer como inferências trazidas do conto, ou reflexões, ou puxar alguma coisinha de história, certo? Cuidado! Vou dividir esse nosso papo em 3 momentos. Para a gente falar da narrativa, entender a sequência lógica dela. Depois, a parte da intencionalidade discursiva do texto pelo próprio texto. E por último, algumas inferências e estudos dessa obra, certo? A narrativa é feita pelo narrador personagem que relembra uma brincadeira de sua infância, cuja senha era brincar de oásis. Os colegas transformavam a rua que terminava em um portão de um quartel em um deserto, onde imaginavam a queda de um avião. E o quartel seria o oásis. Assim, buscariam as peças para refazerem, para consertarem aquele avião e continuarem a viagem. A narrativa tá indo aí, claro? Então, alguns detalhes vou deixar para as inferências no final, segura aí. Como a brincadeira acontecia direto, sempre estavam fazendo, não demorou que as crianças conquistassem a amizade do guarda lá do oásis, certo? Articulando então uma possível trama amorosa para que eles pudessem assim entrar. E aí esse guarda responsável conseguiu colocá-los dentro do quartel, já que criança é muito curiosa. Esse feito se tornou bastante perigoso. As crianças acabaram sendo levadas presas. E como toda criança se assusta, ele narra que esse ambiente da cela fez com que eles ficassem assustados. Depois eles são levados normalmente para casa e o soldado amigo que o levou vai fazer esse papel, certo? Mostra também a família em desespero, que eles ficam discutindo quem é que foi o responsável pelo desaparecimento, e eles terminam assistindo a partida daquela mulher que se envolveu com o guarda, certo? E que havia ajudado a entrar na prisão. Eles ficam dentro do quarto, ouvindo e divagando sobre o que realmente estava acontecendo do outro lado da cela, que seria o quarto deles. Então, em resumo, essa é a narrativa. Vamos à intencionalidade discursiva. Esse é um texto que utiliza tempo misto, pois o narrador é personagem e ele vai contando a história de forma cronológica, muito embora ele volta ao passado. E esses fatos, os fatos e a imaginação, eles se misturam na narrativa, por se tratar, inclusive, de um retorno a uma brincadeira de infância, por isso o tempo misto.
A escrita é muito lírica e como também nos envolve nessa liberdade da imaginação da criança, o leitor vai na onda, se liberta e se envolve na brincadeira de criança. Essa estratégia saudosista é muito importante porque já abre em você, leitor, um mundo das sensações e a percepção do que era importante na sua infância. Isso é uma técnica bacana. A evasão no tempo associada à catarse fazem você entrar no fluxo da narrativa. E claro, quando criança, quem não gostava de uma brincadeira, certo? Percebeu a técnica? Vários elementos são listados para construir a evasão e a catarse do leitor. Lembra de catarse aí, beleza? Como por exemplo, o contraste entre o quartel e o oásis, um tanto quanto paradoxal, certo? Um representa a liberdade, outro a prisão. E o que isso tem a ver, Eurípides? São crianças, galera. Crianças brincando, ou seja, crianças representam a liberdade, eles são livres. E que procuram com as suas próprias pernas as prisões, daí o texto representar essa transição da infância para a adolescência, numa outra possível leitura. Ainda sobre a capacidade evasiva que a infância traz, é possível também perceber os traumas, né, que essa ingenuidade da criança pelo gosto, pelo proibido, isso é possível refletir também. Daí a ideia do quartel e os devaneios do que havia do outro lado do portão. Outra questão importante é a violência, que nesse caso temos a física, quando eles apanham por terem desaparecido, e a psicológica, aquela feita pelos guardas no quartel. Profundo, né? Como você pode perceber, o conto pode ser visto de diversas formas, mas lembra que você anotou o contexto? Pois é, o Caio de Abreu usa uma técnica chamada de biografemas. O que é isso, Eurípides? Então, galera, biografemas, de uma forma mais simples, são rastros biográficos na escrita de um texto que identificamos por meio das metonímias, algumas referências que são migalhas, né? Então é claro que alguns são mais profundos, outros são mais simples, como no texto. Temos vários elementos que remontam o sul do país, a época da publicação, ou quando eles conversam lá sobre o termo revolução na discussão entre o Jorge e o Luiz. E aí você me pergunta, quem são Luiz e Jorge? Pois é, olha só, veja aí o que são as biografemas. Numa entrevista do autor, ele mesmo afirmou que Luiz era o seu primo Beco e Jorge o afilhado de sua mãe, que ele costumava chamar de gringo. Então veja a intencionalidade, né? Ou o que nós chamamos de autoficção. Então veja que ela já aparece no título, então já te dá algumas percepções do texto. Por último, algumas inferências, como eu prometi para vocês, para que você possa perceber o quão bem escrito é esse conto. Veja que ele apela para a sinestesia. Claro, tem um paradoxo, mas a sinestesia é muito forte. Não é estranho, né, pessoal? Veja também até o título do livro, O Ovo Apunhalado. Lembra Clarice Lispector? Pois é, não é estranho, porque você já sabe que já foi retomado essa ideia lá dos neossimbolistas. O tato, o olfato, a visão imagética libertam o leitor e criam essa atmosfera nostálgica. Ele utiliza alguns símbolos muito interessantes para conduzir a narrativa. Veja bem, ó, brincadeira de criança, um símbolo bastante emotivo, a rua e suas proibições, veja, né, a amizade, né, a fidelidade entre crianças, o portão ou a metáfora do oásis, o amor, a inocência e o claustro, certo? Veja que esses elementos são o quê? Claro, gente, românticos. Matou, né? Claro, meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Qualquer semelhança com o nome é mera coincidência, tudo bem, gente? Mas o saudosismo e essa técnica idílica não é novidade mais.
E o que é realmente novo? Pois é, o engajamento do conto. Lembra lá? Pré-modernismo, modernismo, geração de 30, 45. O engajamento é a grande marca. Por quê? Porque ele utiliza do saudosismo infantil para te fazer refletir sobre a Revolução de 64 e os impactos sociais. Show de bola, não é? O link para você baixar a obra e ler o conto estará na descrição. Também vou deixar um dos vários artigos que eu pesquisei para a montagem da aula. E assim você pode aprofundar a leitura. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com a galera, beleza? Um grande abraço, pessoal!